Gente, então, dando continuidade aqui à lógica do absolutismo, né? Lembra que para o absolutismo acontecer foi necessário a união do rei com a burguesia. A burguesia ela queria pagar o imposto só para o rei, então um grupo de burgueses pagando imposto só para o rei, ao invés de ficar pagando imposto para um monte de senhor feudal. Vantagem para a burguesia. A burguesia ela queria também, além de pagar um imposto só, padronização de peso, de moeda, de metragem, de medidas, de pesos, de moedas para facilitar a sua vida, o dia a dia da prática, na hora de comprar e vender 1 quilo, 1 metro, né, por tantas patacas, né, por valor X, Y ou Z, depende da moeda. O nome da moeda variava conforme o país padronizava aquela moeda, facilitava a vida do burguês. Então, a padronização de pesos e medidas e pagar um imposto só para o rei era bom para a burguesia. O rei, por outro lado, ao longo de todo o período da Idade Moderna, ao longo de todo o absolutismo, recebia muitos impostos dos burgueses. Os senhores feudais ficaram para trás, acabou o feudalismo. Quando a gente fala de política na Idade Moderna, a gente fala de absolutismo, né? A gente vê lá como é que pensavam o Bossuet, o Maquiavel e o Thomas Hobbes defendendo lá a teoria do rei com poder absoluto e tal. Mas essa aula aqui eu quero falar algumas características do rei, que são supremacia de poder. Supremacia tem a ver com o supremo, né? Absoluto, poder absoluto. O personalismo e o patrimonialismo são 3 características de qualquer rei absolutista, né? Olha lá, eu vou até ler um esquema aqui que simplifica bastante a ideia. Supremacia do rei. Nos regimes absolutistas, a vontade do rei estava acima da lei. Supremo, supremacia, acima da lei. Não havia limites legais para as ações do rei. Ele podia fazer o que ele quisesse. O rei podia condenar pessoas à prisão sem uma justificativa legal. Está preso por quê? Porque eu quero. Não tem uma justificativa. Podia impor leis à população a qualquer momento, de acordo com a sua decisão. Pronto, o poder supremo do rei. Característica da supremacia. No caso do personalismo, olha lá, personalismo, persona, pessoa, é a pessoa do rei que se confunde com o Estado. Exatamente, olha lá. A figura do rei misturava-se com a estrutura do Estado. Mas peraí, como assim? Vamos ver. As leis e o funcionamento dos órgãos do governo dependiam da vontade do rei. Todas as decisões pessoais tinham a ver com as decisões políticas tomadas. Você pensou uma decisão política numa cidade XYZ de qualquer país absolutista, necessariamente tem a ver com a persona do rei. Daí a característica do personalismo. Já pensou se fosse assim hoje? Bom, patrimonialismo. Patrimonialismo, patrimônio, aquilo que pertence a alguém, né? Será que o rei achava que tudo pertencia a ele? Exatamente, olha só. Não havia distinção, não havia diferença entre o que pertencia ao rei e o que pertencia ao Estado. Não tinha diferença. É do rei, ponto. Então, as rendas do monarca e do Estado obtidas por meio de imposto, né, eram do rei. Os gastos do rei, com festas, com jantares, né, com viagens, não é? Obtida aí por meio de imposto, né? Os enfeites, os palácios, os gastos do governo com os nobres, né, que ficavam em torno do rei, a estrada, um hospital, tudo era considerado como sendo do rei.
Olha lá, já que o que era do governo era patrimônio ou propriedade real, propriedade do rei. Já pensou se fosse assim hoje? Os carros dos políticos são dos políticos, não é do Estado. Um presidente, um prefeito acha que o carro que é da prefeitura é dele. Não, não é dele. Assim não é. Hoje não é assim. O carro da prefeitura é patrimônio público. Ele está usando enquanto ele é prefeito. Ele está usando enquanto ele é governador. Ele está usando enquanto ele é vereador, presidente, deputado. E é a mesma coisa para as casas, e a mesma coisa para tudo que está em torno desses políticos. Já pensou? Será que existe político que pensa assim hoje? Que acha que a casa é dele, que o carro é dele, que a estrada é dele, que o imposto é dele, que quem manda é ele? Bom, isso é característica do absolutismo. Os reis antigos da Idade Moderna pensavam assim. Hoje em dia tudo mudou. A gente vai ver como que isso mudou quando a gente for estudar iluminismo, tá bom? Mas por enquanto, essas características: supremacia, personalismo, patrimonialismo. Supremacia, poder supremo, ele pode tudo. Personalismo, a pessoa do rei se confunde com o governo. E patrimonialismo vem de patrimônio. Tudo que é patrimônio, tudo que pertence do Estado, na verdade é do rei. E isso é impensável hoje, né? Apesar de alguns políticos às vezes confundirem as estações. Mas enfim, valeu, gente. Características do absolutismo, então. Abraço.